renovação, comprometimento político e mais ações. Os jovens esperam para esse ano mudanças reais. Eu não sou muito de eleições não, né? Mas assim, eu participo, eu acompanho bastante aqui na cidade de Patos e a gente espera, né? Não só eu, né? Mas eu creio que todos os estudantes, todos os jovens da cidade de Patos, é uma competência nas eleições, né? Que os nossos políticos, os nossos representantes, seja representante do povo mesmo. Né? Então, assim, a cidade de Patos hoje precisa, né, tanto na área da saúde, na área da violência, precisa muito. Eu espero assim, que esteja competência, né, naqueles que a gente votar, aqueles que tenham atitude de fazer pelo povo. Eu já espero assim, uma competência da parte de cada um, assim, que venha assim de cada um, que para se eleger você precisa ganhar realmente assim uma confiança assim do povo, para poder assim e ser realmente uma liderança para estudantes, para todas as partes assim e para toda a sociedade, para alcançar todas as sociedades, trabalhadores que precisam também da ajuda assim em toda a cidade realmente. Acredito que, acima de tudo, a responsabilidade social, acima de tudo, a responsabilidade para com aqueles que votam e acreditam, que têm fé, que esperam alguma mudança real, concreta, tem realmente alguma esperança na cidade e votam esperando mudanças, para que nada continue do mesmo jeito e que se continue do mesmo jeito, continue daquilo que foi realmente, que aquilo que é favorável. Né? Que haja mudanças reais, concretas e favoráveis para a sociedade. É isso que a gente espera, é isso que a gente precisa e é isso que é preciso ser construído na nossa sociedade atual. Esperamos mudança total, né? Uma modificação em todas as áreas, né? Independente seja ela lá da saúde, cultura, né? Educação, e vamos lá fazer acontecer modificações nesse lugar. Especialistas afirmam que essas mudanças já começaram com o novo cronograma do processo eleitoral. Esse processo eleitoral, tão logo, é um processo com uma série de mudanças, né? A gente começa primeiro com uma mudança muito séria dentro do calendário eleitoral, e esse calendário eleitoral ele traz inclusive a possibilidade de toda a propaganda eleitoral ela ser uma propaganda em tempo mais reduzido e com isso inclusive diminuindo os gastos daqueles porventura candidatos a essas eleições. Isso é uma primeira perspectiva do processo eleitoral e que, na verdade, traz uma maturidade muito grande a esse processo eleitoral, né? Para além disso, a gente percebe também que os candidatos eles precisam estar muito mais instruídos, em razão das inovações legislativas que foram trazidas à baila desde o ano passado, né? Então, além do processo ser mais reduzido, a instrução dos candidatos ela precisa ser muito mais densa. Em termos opinativos, a gente percebe que é um processo eleitoral, né, que vai ter, como sempre aqui dentro de uma perspectiva local, é um processo eleitoral muito acirrado, né? Eu sou da época de escutar dos meus pais e meus avós dizerem que quanto menor a cidade, mais o processo eleitoral ele se torna mais tenso. E isso não há de ser diferente aqui dentro da nossa perspectiva local. Mas a despeito da gente perceber essa tensão que se coloca dentro desse processo eleitoral, né, é preciso que a gente compreenda também que é uma tensão que deve ser, claro, trazida sob uma perspectiva ética de respeito pelos candidatos. E muito mais do que respeito aos candidatos, sobretudo respeito à população, né? Um processo eleitoral, ele nada mais é do que um instrumento que é colocado à disposição da população para que ela, através do sufrágio, ela consiga implementar o seu voto e escolher aqueles que vão, no final das contas, dirigir o futuro da sua comunidade. Então, que esses candidatos eles estejam, acima de tudo, voltados a essa perspectiva. Que o seu discurso e as suas ações sejam discursos e ações que coloquem em pauta a perspectiva de trazer à população, de fato, propostas de mudança e propostas, inclusive, também de densidade sobre aquilo que está bem na nossa comunidade. Mas aquilo que precisa ser melhorado, e a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? Que essa melhora ela venha também a ser colocada dentro dessa conjuntura local. A gente primeiro há de convir que a mudança no calendário eleitoral ela já traz um novo panorama dentro do processo eleitoral, né? Por exemplo, só para te dar um exemplo, os partidos políticos eles têm até o dia 15 de agosto para, depois de feitas as convenções partidárias, eles registrarem os candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores, né? E a propaganda eleitoral ela só vai se iniciar a partir do dia 16 de agosto. Isso já é uma mudança muito forte, porque nós temos, a partir desse ano, apenas 1 mês e meio de propaganda eleitoral.
é quase a metade do tempo que se tinha antes. Então isso significa dizer o quê? Que os candidatos eles precisam muito mais estarem instruídos para nesse mês e meio promoverem a sua propaganda eleitoral, que era algo que antigamente eles faziam em 3 meses. O custo da campanha vai ser reduzido, obviamente, né? Mas para além do custo da campanha, qual é o resultado que a gente chega? A gente chega a um resultado de quê? Os candidatos eles precisam demonstrar em muito mais tempo antes da propaganda eleitoral que eles são de fato candidatos bons para representar aquela sociedade. Porque em 1 mês e meio, a gente há de convir, não há possibilidade deles demonstrarem isso. Então se eles não foram bons representantes antes, não vai ser em 1 mês e meio que eles vão conseguir demonstrar. Então o que a gente percebe das últimas campanhas para primeiro essa mudança de calendário eleitoral que é muito forte e vai trazer mudanças não apenas no prazo do calendário, mas mudanças inclusive nas atitudes desses candidatos que pleiteiam os cargos eleitorais. Mas além dessas mudanças do calendário, a gente percebe também a mudança de posição dos candidatos. Eles têm que estar hoje, dentro do momento do cenário político brasileiro, muito mais comprometidos com a sociedade. Nós passamos durante esse tempo agora por momentos de grande tensão, utilizar essa palavra novamente, de grande tensão dentro do cenário político nacional. Nós passamos por um processo de impeachment de uma presidente da República, né? E que é um processo que, quer queira, quer não, é um processo que deixa fissuras dentro do sistema democrático brasileiro. E essas fissuras que se deixam dentro do sistema democrático brasileiro, ela faz com que a população ela tome uma consciência muito maior do seu papel em termos políticos, ao que é extremamente necessário dentro da nossa sociedade. E tomando consciência desse papel, essa população ela vem a partir desse momento cobrar muito mais. Então os candidatos eles precisam estar muito mais atentos à cobrança social, porque o cenário político nacional de agora é um cenário que denota isso, que representa isso. Eu penso que os eleitores eles já vêm durante um período de tempo, eles já vêm no amadurecimento do que a gente chama de empoderamento cidadão muito forte, né? Os eleitores eles estão cada vez mais empoderados politicamente. Isso me lembrou, inclusive, um trabalho que eu apresentei na Universidade de Barcelona, há um tempo atrás, onde a minha defesa era justamente nesse sentido, de cada vez mais a gente empoderar politicamente os cidadãos. E esses cidadãos eles estão cada vez mais empoderados, por exemplo, com atitudes como essa, que são louváveis da TV Sol, de num momento como esse trazer à população informações, né, para que ela consiga também exercer o seu papel de controle da administração pública. Mas para além desse controle da administração pública, que o meio de comunicação, a mídia, ela tem um papel fundamental sobre isso também, a internet, o site da transparência pública, né, o próprio cidadão ele tem a possibilidade de efetivar esse controle de modo direto, indo nas repartições públicas, indo nas prefeituras, indo nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, ou seja, nos seus poderes legalmente constituídos e exercendo diretamente o seu papel de controle. Então o que eu venho percebendo não é que só através dessas eleições vai ter uma mudança. A minha perspectiva, e aí eu falo academicamente, além do lado de advogado, é de que há um tempo a sociedade ela já vem exercendo esse papel de controle. E depois desse movimento político que a gente teve, de fissuras em razão do impeachment da presidente da República, essa sociedade ela tomou conta de si e tomou conta também do processo democrático de modo mais forte, exercendo um poder de controle de modo mais forte, o que obviamente vai ser colocado em pauta nesse momento eleitoral de agora. E esse foi mais um Sertão em Pauta. Desejamos um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.